Devocional de hoje. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o próprio seu proveito, antes cada um o que é do outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser de ir, comei de tudo o que puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado a ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Paulo sempre demonstrou preocupações com a consciência humana. Ele trouxe à fé cristã o entendimento que nossa vida espiritual é exercida na mente. Toda a interação de Deus com seus filhos acontece por meio da consciência. Mesmo quando a Bíblia fala do coração, ela se refere à sede dos pensamentos, memórias e sentimentos, não os órgãos físicos. Paulo sabia que aquilo provoca culpa uns aos outros, uns pode não afetar outros da mesma forma. Por isso, ele ensina que devemos manter nossa consciência limpa, de acordo com nosso entendimento de certo e errado. Porém, por amar ao próximo, também devemos respeitar a consciência deles, né? Evitando escandalizar ou ferir quem tem uma fé mais sensível. Precisamos cuidar da nossa consciência para que pensamentos e ações não se tornem barreira entre nós e Deus. Quando arrependidos confessarmos nossos pecados, somos libertos da culpa e livres para nos aproximar do Santo dos Santos. Devemos fugir daquilo que a palavra condena como pecado, mas também é necessário evitar tudo aquilo que a nossa própria consciência, iluminada pelo Espírito Santo, aponta como erro. Deus lhe abençoe e sempre ore e peça, para que Deus venha perdoar seus pecados e venha verdadeiramente se arrepender e tenha consciência, tanto no pecado cometido, como no pecado, às vezes até mesmo de comer algo que ofereça de outro Deus, Pensando nessa palavra de hoje, eu sempre oro pelos alimentos, exatamente por esses motivos. Por fato de todo o alimento que a gente vai comer, a gente não sabe qual tipo de oferença estão fazendo, em questão dos alimentos. Por isso, por nós mesmos, para a gente tem que ter essa consciência de sempre pedir para que Deus também esteja sempre tirando toda oferença, todo mal, se tiver alguma contaminação, para que o Senhor Ele tire toda a contaminação. De certo, nós compramos alimentos, mas não sabemos se está contaminado, E quanta gente não está sendo contaminado com os alimentos. Então, nos dias de hoje, mais ainda, devemos sempre estar pedindo para que Deus tire todo o mal, toda a contaminação, que Ele limpe aquele alimento e que nós possamos se alimentar. E não só pedir, mas também agradecer, porque o Senhor não tem deixado faltar nada. Não tem deixado faltar alimento na sua casa, não tem faltado suas vestiduras, porque Ele é um Deus que cuida. Se Ele cuida das aves do céu, será que nós não somos mais importantes do que as aves? A palavra de Deus diz assim que Deus nos fez para ser imagem e semelhança dele, E Deus ele dá de alimento para os pássaros, nós muito mais que somos criados, com todo amor e todo carinho que Deus tem por nós. E foi por causa disso que Ele enviou seu Filho. Porque sabendo que nós sendo pecador, nós precisaria aprender muito mais profundo o que é arrependimento e o que é fazer o certo. E nada melhor do que o nosso Jesus para nos ensinar a cada dia a ser melhores, Que Deus possa abençoar você com esse devocional do dia.
Que essa reflexão seja abundantemente mais do que somente palavras, mas que nós possamos viver isso todos os dias e ser grato ao Senhor na tribulação, na abundância, em todo o tempo. A gente tem que ser grato ao Senhor, que isso lhe agrada. Quando nós murmuramos, é a mesma coisa que a gente dizer que Deus não é capaz ou Deus nunca vai fazer nada por nós. E não é verdade, porque Deus pode todas as coisas e antes que nós pensamos, Ele já sabe tudo que está na nossa mente, no nosso coração. E Ele sempre vai vir ao nosso favor e sempre vai cuidar de todos nós. Amém. Que Deus abençoe o seu dia.